Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Karine e a gente vai conversar um pouquinho sobre o Natal. Aproveitando esse momento que a gente está fazendo uma leitura de fim de ano, a gente viu já logo no primeiro capítulo o do Mar, falando sobre o que representa o Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo. E por mais que a versão do Maio, eu acredito que a versão do Hoffman também deixou a gente assim um pouco abismadas, porque a gente está mal acostumado com as versões da Disney, a gente vai ter umas versõezinhas um pouquinho perturbadoras desses dois autores. Mas é assim, contos de fadas raiz, tá tudo certo. Mas recapitulando, né? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a origem do Natal, suas representações e símbolos, e falar também um pouquinho sobre como é comemorado cada Natal em locais diferentes. Então, começando, né? Natal. Literalmente, Natal significa do nascimento. Tanto que a gente vê muita expressão cidade natal sendo indicada aqui no Brasil. E Natal é isso, vai falar sobre o nascimento. Aí você se pergunta, nascimento de quem? Jesus! Isso mesmo, gente. E essa festa é comemorada há mais ou menos 1.600 anos, no dia 25 de dezembro. Sobre a escolha da data, a gente vai ter algumas divergências. Eu vou trazer aqui para vocês 3 possíveis inspirações ou informações referentes à escolha dessa data. Há quem diga que a data foi escolhida pela Igreja Católica. A gente já sabe que o Natal representa o nascimento de Jesus Cristo, correto? Uma das figuras centrais do cristianismo. Só que a data 25 de dezembro, possivelmente, foi estipulada pela Igreja Católica no ano de 350, pelo Papa Júlio I, que teria oficializado esse feriado posteriormente, né? A gente sabe que a gente vive um calendário cristão, principalmente o calendário católico, então 90% dos nossos feriados são voltados para a fé católica. A gente sabe também que naquela época existia ainda vários cultos pagãos e a Igreja Católica estava tentando trazer essas pessoas, convertê-las. Então, há quem diga que o Natal surgiu para substituir uma festa pagã da Surtália, que por tradição acontecia entre o dia 17 a 25 de dezembro, e eles decidiram colocar no dia 25, tanto para facilitar a aceitação das pessoas que foram convertidas recentemente, quanto para chamar esse novo público que gostava das festas, mas que poderia, sim, aceitar Jesus. A gente também vai ver outra versão falando que quem instituiu essa data foi o imperador romano Constantino, né, em Constantinopla, porque ele tinha um grande público, uma parte dos seus súditos eram cristãos, e ele queria agradar essa parcela da população. Há também quem diga que a data 25 de dezembro é relacionada a um culto persa a um deus pagão relacionado à luz, ao sol, e essa data tinha sido estipulada pela Igreja Católica também para reverter esse público que estava participando desses eventos pagãos para a igreja. A verdade é que, na essência, a gente vai falar sobre o nascimento de Jesus e a gente vai ver muita divergência, os historiadores não concordam, alguns vão trazer essa versão, outros vão trazer outra, e por aí vai. Sobre a história do Natal, a gente tem que entender também que o princípio dessa festa, dessa celebração, como uma celebração cristã, é o nascimento de Jesus, que nasceu lá em Belém, no estábulo. A gente vai ver muito isso sendo falado pra gente na Bíblia, através dos evangelhos. A gente vai ter Mateus e Lucas. E tem uma parte muito bonita, que Lucas vai narrar pra gente, que havia pastores que estavam nos campos próximos, que durante a noite eles tomavam conta dos rebanhos, e que quando aconteceu de um anjo do Senhor aparecer e a glória do Senhor resplandecer ao redor deles, eles ficaram aterrorizados. E o anjo disse: "Não tenham medo, estou trazendo boas novas, de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura." E a multidão de exércitos celestiais, os anjos, né, louvando a Deus, disseram:
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede ao seu favor. E esse favor era o seu filho, Jesus. Isso é muito lindo, gente. Isso me emociona. Muito, muito, muito. Muito lindo. E agora a gente vai falar sobre outros símbolos, né, do Natal. A gente sabe que essa comemoração se tornou enorme, mundial, quase. E a gente sabe também que outros símbolos foram incorporados, alguns mais comerciais do que cristãos, mas que entraram no imaginário popular e fazem parte. Então a gente vai ter o primeiro símbolo que surgiu, a árvore de Natal. Gente, a árvore de Natal tem a história. Todo mundo vem com uma história diferente falando como é que surgiu. A gente vai ver pessoas falando sobre o pinheiro, que o pinheiro foi incorporado ao Natal porque ele tem um formato de triângulo, e esse formato de triângulo representaria a Santíssima Trindade, Deus, Filho e Espírito Santo. A gente vai ter também esse costume de enfeitar árvores de Natal, possivelmente surgindo em 1539 em Estraburgo, mas também não tenho certeza. A gente entende que na América Latina, que somos nós, que é a galera do verão no Natal, esse costume surgiu apenas no século XX, né? E foi explorado em massa por causa do cinema, do acesso a outras culturas e também da possibilidade de ter árvores artificiais, que a gente não tinha. A gente vai ver também que falam que a árvore surgiu de um passeio do Martinho Lutero, que ele estava andando por um bosque de pinheiros e viu uma estrela e falou assim: vou juntar a árvore e vou juntar a estrela, e a estrela vai representar os reis magos, porque essa estrela é a estrela de Belém, que estava andando pelo céu para levar eles. Então, a gente vai ter algumas representações sobre isso surgindo. Deixa eu organizar o pensamento para poder não atrapalhar a experiência de vocês. Então, ainda seguindo com as árvores, a gente vai ver que há quem diga que o costume da árvore nasceu na Alemanha e que no Natal de 1846, o príncipe, o Alberto, que casou com a rainha Vitória, teria montado uma árvore lá no Palácio Britânico e deu um burburinho danado, e de repente todo mundo na Europa estava montando árvore também. E a gente vai ver também que alguns dizem, e há quem diga também, que a tradição de decorar árvores de Natal surgiu entre mais ou menos o segundo e o terceiro milênio antes de Cristo, quando os povos indo-europeus tinham grande devoção às árvores, que eles expressavam a energia, a fertilidade, tudo relacionado a esse culto da mãe natureza, e que esse hábito foi propagado nessa incorporação de elementos pagãos com a fé cristã. Então, assim, seguindo sobre esses elementos que eu comecei a falar com vocês, né, sobre a estrela de Belém, a estrela que fica no topo da árvore, a gente vai ver que dentro da tradição mais popularizada e estereotipada do Natal, a árvore tem que ter uma estrela no topo. E essa estrela é a estrela de Belém, a que guiou os reis magos até Jesus. E que tem algumas pessoas até hoje que colocam representações, que está muito caro, né, dos elementos que os reis magos trouxeram de presente. Então a gente teria os reis magos, um primeiro trazendo ouro, que era um presente dado aos reis, o incenso, que era dado aos sacerdotes, e mirra, que era um presente dado aos profetas. Então, até nisso, tem uma representação. Quando você junta esses três elementos, você representa a realeza, a divindade e a imortalidade de Jesus. Há quem coloque embaixo da árvore ou próximo ao presépio. E falando em presépio, vamos falar sobre ele. A gente vai ver que a tradição de Natal, de montar presépios, foi originada pelo São Francisco de Assis, porque foi dele a ideia de recriar o nascimento de Jesus com atores e animais. Ele decidiu fazer uma peça, né, daquela cena do momento do nascimento de Jesus. E todo mundo gostou. Foi celebrada uma missa com esse cenário montado, e depois disso as pessoas começaram a fazer representações físicas desse momento. E daí surgiu o presépio, que a gente vê até hoje e que todo mundo tem em casa. Sobre o costume de ceia de Natal, que também é muito comum aqui no Brasil. A gente vai ter
essa ceia surgindo na antiguidade? Dizem que no mês de dezembro, que é inverno na Europa, naquela área ali, aqui é verão, gente, calosíssimo, enfim. Os europeus e os povos antigos tinham o costume de deixar as portas das casas abertas para os viajantes entrarem e se hospedar, porque era muito frio, as pessoas podiam morrer. Então, criou o hábito da família que estava hospedando os viajantes fazer uma ceia para todo mundo comer junto. E na manhã seguinte, as pessoas partiam. Então, assim, esse costume foi tomando forma e foi sendo incorporado dentro da ceia de Natal, do que a gente conhece hoje como ceia de Natal. Há também quem diga, né, que a tradição veio muito antes do nascimento de Jesus, que seria talvez uma tradição de origem pagã, onde as pessoas se juntavam no solstício de inverno para fazer um grande banquete para a cidade, e todo mundo se reunia, jantava junto e trocava presentes, que também pode explicar a troca de presentes, né? Aqui na troca de presentes a gente tem algumas questões. Há quem diga que essa troca pode ter surgido não necessariamente pelo solstício de verão, mas sim porque os reis magos deram presentes a Jesus Cristo. E também relacionado à figura do Papai Noel, que é o Bispo Nicolau, que eu já vou falar sobre ele, calma. E ele tinha o costume de presentear, e talvez isso também fosse uma das inspirações para a troca de presentes. Vamos falar sobre a coroa de Natal e a guirlanda? Gente, isso aqui também é babado. Por quê? A guirlanda, eu não sabia. Vou falar para vocês, aí depois eu explico o que eu não sabia. A guirlanda de Natal, ela é colocada nas portas das casas e possivelmente foi criada pelos romanos antigos, que colocavam na porta da casa a guirlanda, que representava a saúde dos moradores. E ela era feita de galhos verdes entrelaçados com cipres. Hoje, a coroa, a guirlanda de Natal, é enfeitada com 4 velas. Eu já vi em filme, eu nunca vi na vida real com 4 velas. E cada vela significa um domingo, um advento até o Natal. E que o certo é você, todo domingo, acender uma vela até a chegada do Natal, que vai ter as 4 velas acesas. Eu nunca vi na vida real a guirlanda com velas. E eu acho muito legal, eu só vi em filme. Uma coisa que não é muito comum aqui no Brasil, mas que tem em outros lugares, eu não sei, eu tô até falando aqui, mas pode ser que não seja muito comum no Rio de Janeiro, que seria o azevinho, né? O azevinho, que ele é um arbusto pequenininho, cheio de frutinhas vermelhas, e ele tem as folhas firmes, né? E os seus ramos verdes são cobertos de espinhos, e costuma fazer parte da tradição de Natal devido ao seu significado. De acordo com povos antigos, o azevinho tinha o poder de afastar espíritos malignos, além de representar o amor e a esperança. Então, aos poucos, ele foi sendo incorporado dentro desse contexto natalino, porque ele significa proteção. E, comumente, ele é colocado na porta da casa como decoração. Um costume também muito conhecido, que não é tão incorporado na nossa cultura, pelo menos não aqui no Rio de Janeiro, mas que a gente vê direto no cinema e etc., é o cartão postal de Natal. Dizem que essa tradição é recente, começou com essa questão do correio. A gente tem o Sir Henry Cole, um inglês muito rico, que na época de Natal ele gostava de escrever inúmeras cartas para quem ele queria, né? E era muita gente. E cansava a mão. E ele contratou a gente e mesmo assim não dava conta. E ele pensou o seguinte: por que eu não faço um cartão único, uma única mensagem, várias impressões e distribuo? Assim surgiu o que a gente vê muito no cinema, da família se reunir, tirar uma foto no clima natalino, botar uma mensagenzinha: família fulano, cicrano, deseja Feliz Natal, boas festas a todos. E mandar pelo correio para amigos, colegas de trabalho, etc., até familiares. E isso pegou e tem até hoje. Eu nunca fiz, mas é sobre isso, né? Algumas pessoas fazem. E agora chegou a vez dele. Isso mesmo, gente, Papai Noel. Uma das figuras mais populares do Natal. A gente vê a representação muito marcada como um velhinho barbudo, barrigudinho, que se veste de vermelho e branco. E na tradição natalina, o Papai Noel ele é um personagem que traz presentes para as crianças bem comportadas na véspera do Natal.
O bom velhinho também é conhecido por voar de Terenó por aí, puxado por 8 renas, que são as ajudantes dele nessas tarefas de entregar os presentes em todos os lares do mundo. E reza a lenda, né, que o Papai Noel passa de casa em casa, desce pela chaminé e coloca os presentes dentro das meias, que são depositadas perto da lareira ou debaixo da árvore de Natal. A lenda também vai afirmar que o Papai Noel reside no Polo Norte, mas existem outras versões da história que afirmam que ele reside ali na Lapônia, né, região localizada mais ou menos ali na Finlândia. Gente, muito engraçado. Então a gente vai ver a origem do Papai Noel. A origem da história do Papai Noel está diretamente relacionada a São Nicolau de Myra, também chamado de Nicolau Taumaturgo, um bispo cristão que viveu entre os séculos 3 e 4 depois de Cristo. São Nicolau ele viveu na Ásia Menor, região correspondente atualmente à Turquia, e ficou muito conhecido pela sua generosidade. Ele era um religioso, filho de uma família bastarda que, após a morte prematura dos seus pais, herdou uma grande riqueza da sua família e passou então a utilizar essa herança para distribuir presentes entre os pobres, sobretudo para as crianças órfãs. Então, os atos de caridade e generosidade do São Nicolau, inclusive tem um episódio em particular que ficou muito famoso. Dizem que certa vez São Nicolau conheceu um homem muito pobre que possuía 3 filhas. As filhas desse homem não tinham dotes para poder se casar e por isso corriam o risco de se tornarem prostitutas para conseguirem sobreviver. Então, São Nicolau doou dotes para cada uma delas para evitar que elas entrassem no caminho da prostituição. A fama do São Nicolau dentro da Igreja Católica é muito grande. Além da figura do Papai Noel se assemelhar muito com a descrição desse bispo, um velhinho de barba branca e trajes vermelhos, a devoção a São Nicolau é muito forte em alguns lugares. A gente vai ver Itália, Alemanha, Eslovênia, tendo uma forte afeição pela simbologia do São Nicolau. Além disso, esse santo católico também se tornou padroeiro dos pobres, dos órfãos e de algumas nações, como a Grécia e a Rússia. A figura do Papai Noel, no entanto, não remete somente à figura cristã do São Nicolau. Existem também aproximações entre esse personagem e Odin, o deus mais poderoso da crença religiosa dos nórdicos. Na tradição nórdica, Odin é representado da mesma maneira que o Papai Noel, um idoso, barbudo, grisalho. Então, segundo a crença dos nórdicos e dos germânicos, Odin, chamado de Wotan pelos germânicos, era responsável por entregar presentes às pessoas durante o Uli, né, que seria um festival que acontecia durante o solstício de inverno entre os nórdicos. Segundo a lenda, para realizar essa tarefa, Odin ia montado em seu cavalo de 8 patas. Aqui temos também mais uma referência clara às 8 renas do Papai Noel. Além disso, o cavalo, né, assim como as renas, sobrevoava os céus para entregar os presentes. E que eu falei para vocês que possivelmente o Natal também surgiu para fazer essa correlação com o solstício de inverno. Olha, achei interessante que pode ser relacionado à cultura nórdica. Então a gente vai ver muitas representações do Papai Noel. A atual imagem que a gente tem do Papai Noel teve origem de um poema publicado pelo Clement Craig Moore na primeira metade do século XIX. O poema ficou muito conhecido como Uma Visita a São Nicolau, que também é conhecido como a véspera de Natal, né? Então, a imagem do Papai Noel que a gente tem atualmente é resultado de campanhas publicitárias realizadas principalmente pela Coca-Cola na década de 1920 a 1930. Essas propagandas fizeram um grande sucesso e consolidaram a imagem atual que a gente tem do Papai Noel. Agora, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as diferenças culturais que a gente pode achar em cada país. A gente vai ter grandes diferenças sobre como cada país comemora o seu Natal. O Natal na Suécia, que é uma tradição de Natal que começa com a comemoração do Dia do Padroeiro da Luz, que seria Santa Luzia, no dia 13 de dezembro. E, de acordo com a tradição, nesse dia, a filha mais velha deve acordar antes de todos da casa, vestir-se como filha da luz, branco e uma coroa de folhas. Então, com a ajuda dos filhos mais novos, ela deve ir de quarto em quarto, servir café da manhã para os membros da família.
Por fim, a família vai se reunir e juntos eles vão escolher uma árvore, onde será decorada para a véspera de Natal. Tradições de Natal no México vão envolver feiras chamadas puestas, onde compram presentes e coisas gostosas para a ceia de Natal. E depois eles vão decorar a casa com flores e as ruas também. As janelas com lanternas de papel, que vão servir para iluminar toda a comunidade para o espírito natalino. Eles têm muito essa questão do espírito. Inclusive no México a gente tem o culto aos mortos, ainda é muito presente na cultura. Então eles colocam o Natal como um espírito. As tradições de Natal na Itália também vão variar bastante. As festas natalinas na Itália são repletas de animação, com muitos fogos, fogueira, música de Natal. E de acordo com os costumes italianos, as famílias vão até as lojas, compram presentes, bonequinhos para montar os presépios, e então a família vai comprar árvores de Natal também, decorar. Mas o mais importante nessa tradição é que a família participe de todos os dias da 90 juntos. Então, quando inicia esse processo de preparação para o Natal, a família tem que estar reunida, todos juntos. Na Inglaterra, a gente vai ver algumas diferenças também. Na tradição deles, na véspera de Natal, as famílias vão embrulhar os presentes de Natal. Depois, juntos, eles vão assar biscoitos, vão pendurar meias sobre as lareiras antes de dormir. E faz parte também da tradição contar histórias de Natal. Quanto às crianças, elas vão escrever cartas para o Papai Noel com os seus pedidos e depois vão jogar na lareira. Dessa forma, os seus pedidos chegarão ao céu. Então, diferente do que a gente tem aqui no Brasil de escrever e mandar pelo correio, tem até projetos sociais onde as crianças ganham presentes, a gente vai ter a questão também de queimar essas cartas para, simbolicamente, esses pedidos chegarem ao céu. As tradições de Natal na Espanha. Na época de Natal na Espanha, faz parte das tradições decorar as igrejas e as ruas, onde são vendidos tamborins, castanholas, mini guitarras, e as pessoas começam a acompanhar o trabalho com músicas natalinas. Então as crianças vão para casa cantando músicas de Natal e, de acordo com a performance, elas podem ganhar doces e brinquedos. Na França, a gente vai ter algumas diferenças também. O Natal na França é comemorado com badaladas de sinos e muita música cantada pelos corais. As famílias vão para a missa no dia de Natal. Quando a cerimônia termina, todos participam da ceia. E, por fim, saboreiam uma sobremesa típica, que é um rocambole doce e cremoso, cujo formato pode se assemelhar a um galho de árvore. Na Austrália, gente, na Austrália também é verão, que nem aqui, então eles comemoram do lado de fora de casa. Sendo que o principal evento do final do ano são os corais, onde as pessoas se juntam para cantar músicas de Natal à luz de vela, sobre as estrelas, e esses corais são familiares, as pessoas se treinam e cantam juntos em família, em volta da fogueira. Na Alemanha, a gente também vai ter algumas coisas bem diferentes. A gente vai ver que eles começam os preparativos 4 semanas antes do Natal. Então, os alemães fazem um altar com 4 velas coloridas que são decoradas com pinheiros. Assim, a cada domingo que passa, eles acendem uma vela, cantam músicas natalinas e comem biscoitos. Lembrando que eu falei com vocês sobre a guirlanda, que tem 4 velas, todo domingo acende uma vela. Olha que legal, aqui também tem. Que a gente vai ver também que tem uma comida típica, que é o Leberkuchen. Acho que é assim, gente, meu alemão não existe, né? Então, dizem que é um pão picante muito típico que se come no Natal. Na Islândia, gente, lembrando que na época de Natal, muito frio, um pouco sol, a gente vê aí menos 30. O pessoal tem o costume de trocar livros. Tem que ser um livro que foi lançado nos últimos 3 meses. E eles se reúnem, trocam esses presentes depois da ceia e depois ficam lendo um pro outro os livros que ganharam. Que legal! No Japão, a gente tem essa questão que não tem essa conotação religiosa. A gente sabe que a tradição católica e ocidental é muito pro nosso lado. No Japão, tem uma conotação muito mais ligada a casais e ao comércio. Então a gente vai ver o Natal quase que equiparado ao Dia dos Namorados no Japão. O pessoal sai para jantar, vai ver as publicidades, porque as grandes marcas fazem decorações incríveis
E também tem essa questão do frango frito. O KFC fez uma publicidade uns anos atrás que abalou os japoneses, e agora todo ano no Natal eles compram KFC. E também tem uma questão ali de um bolinho de morango com chantilly, que eles chamam de bolo de Natal, porque tem as cores brancas e vermelhas. Então, assim, dentro do contexto cultural do Japão, o Natal é uma data comercial. Na China, a gente vai ver uma tradição super recente. O Natal chegou na China pelos estrangeiros residentes e, ao mesmo tempo, como modo dos chineses se aproximarem dos costumes ocidentais, né? Para fermentar o comércio. Novamente, a gente tem esse olhar muito do comércio. Então, ano após ano, eles começaram a investir muito em decorações chamativas, assim como no Japão. Então, hoje é muito comum os chineses se reunirem para jantar e trocar presentes, embora apenas 10% da população da China seja de fato católica. As casas ficam decoradas com lanternas de papel, flores, árvores de Natal, e até o Papai Noel ganhou um nome chinês, né? Que é Du Li Donghen, que significa Velho Natal. Então, assim, a gente vê o marketing lucrando o tempo todo. Na Venezuela, a gente vai ter uma festa de rodinhas, sobre rodinhas, né? Com muitas ruas fechadas por causa dos feriados, a população, para se divertir em segurança, vai para as igrejas, que a Venezuela é um país muito católico, vai para as igrejas de patins ou de skate, bicicleta, e é muito legal porque é muita gente andando assim nessa época do ano. Aí meio que se tornou um costume, as pessoas se juntam para fazer esse processo de sair de casa até a igreja para assistir a missa, todos juntos. Então vira realmente um momento icônico dentro da cultura da Venezuela. No Canadá, a gente vai ver que o costume de roupas estranhas está em alta. Ninguém nunca viu um filme onde as pessoas ganham suéteres horrorosos de Natal. É aí, Canadá. Eles trocam, né, blusões feios. A ideia é trazer o mais feio possível, o mais engraçado possível, para você meio que ganhar uma competição familiar ali nessa troca de presentes. E os presentes não são caros, costumam ser realmente um suéterzinho bem feinho. Quanto mais feio, melhor. Na Índia, a gente vai ver que, fora os cristãos, o Natal não é comemorado como a gente conhece. A gente já sabe disso, a gente viu o exemplo da China e do Japão. Então, como é uma festa muito parecida, né, com o Festival das Luzes da Índia, as casas são iluminadas, as pessoas se enfeitam e se reúnem em família para fazer orações e ceiar, comer. No final, a celebração tem um motivo mais parecido com o nosso Ano Novo, né? Quando as pessoas sempre ficam esperançosas e acreditam que tudo de ruim ficou para trás e que coisas boas vão vir no próximo ano. Então a gente percebe que o Natal na Índia também virou uma questão comercial e está muito mais voltado para essa questão da iluminação, de fazer aquele balanço, de fechar o ano bem. E vamos ser sinceros, né? O legal é reunir a família e comer muita comida. Então, eu acho que é válido. E eu vou trazer uma curiosidade aqui para vocês extra. Tem Natal em janeiro. Como assim, Karine? Tem Natal em janeiro? Caso vocês não saibam, na história da Igreja Católica, a gente teve uma separação antes da separação que aconteceu com Martinho Lutero, que foi os cristãos ortodoxos, né, que se separaram da Igreja Católica, e hoje eles estão muito fortes ali na Europa Oriental, que seria Rússia, Grécia, Turquia, países da África, América e etc. Todo mundo que está ali regido pelo calendário juliano, criado em 45 a.C., ao invés do calendário gregoriano, que é o nosso, que foi instituído pelo Papa Gregório XVIII em 1582, comemora o Natal no dia 7 de janeiro. Fica com essa. Essa eu não sabia, descobri há poucos dias. Bem interessante, né, gente? E é isso, gente. Gostei muito de gravar esse vídeo. Aprendi muitas coisas diferentes, coisas novas que eu nem fazia ideia. Eu sei que o Natal pode significar muita coisa para muita gente. Cada um pode ter um olhar diferente. Nem todos são católicos, então nem todos vão encarar o Natal como o nascimento de Jesus Cristo. Mas eu ficaria feliz que se vocês fizessem essa reflexão. Uma data tão bonita que fala sobre amor, sobre respeito, sobre perdão.
sobre nós recebemos o maior presente que Deus poderia nos dar, que foi o nosso Salvador. E eu não vejo mal nenhum em comemorar. Eu acho muito bonito, eu me emociono muito. Inclusive, vou separar aqui a minha Bíblia e vou ler a passagem de Jesus chegando como um dos maiores presentes para a humanidade. E convido vocês também a fazerem o mesmo. Beijo, muito obrigada e até o nosso debate de O Quebra-Nozes. To rock the night away.